Bom dia, meus irmãos. Uma alegria estarmos juntos. Já chegamos aqui com alguns irmãos na quarta-feira, nosso retorno aqui das férias. E hoje, domingo, dia do Senhor. Como é bom estar junto com você para celebrar a grandeza do nosso Deus. Eu queria que você iniciasse esse culto agradecendo pela semana que o Senhor te deu e pedindo ao Senhor bênção sobre a nova semana, entendendo que o Senhor é grande, entendendo que o Senhor é poderoso, entendendo que o Senhor te fez chegar até aqui, isso é motivo de glorificá-lo, entendendo que Ele continuará com você. Um abraço aos amigos que estão de forma online cultuando conosco. Estamos todos em culto, estamos todos em celebração. Então adore ao Senhor. Eu quero te convidar a declarar a grandeza do nosso Deus. Nós vamos cantar algumas canções que vão nos levar a essa consciência. Não importa a situação, a forma como você chegou hoje ao templo, porque quando a gente chega no templo, a gente é mudado pela presença do Senhor, que às vezes por problemas, por preocupações, a gente não consegue sentir muito. A gente sabe que o Senhor está com a gente, mas às vezes os problemas assolam e a gente vem meio que no automático da casa do Senhor. Então que aqui você tenha consciência de transformação que o Senhor pode fazer na sua vida. Que aqui você tenha consciência de que você está junto com uma família espiritual. Que aqui você tenha consciência de que Deus vai falar profundamente ao seu coração nessa manhã. Coloque-se em pé e vamos adorar ao Senhor. Seu meu Deus, cantarei com graça, meu Deus, e todos vão te ver com grande é o meu Deus, o esplendor de um rei, o esplendor de um rei, e majestade.
corações nesses dias que temos vividos, apesar de já estarmos nessa situação de pandemia de quase um ano, é que Deus nunca foi pego de surpresa. Deus sabia de tudo que ia acontecer, irmão. Que Deus tem nos guardado. Que Deus é grande, é soberano. Ele reina sobre o universo. Então eu queria que você nessa manhã orasse ao Senhor. Obrigado, Senhor. Que apesar de tanta dificuldade que temos passado, apesar de tantas lutas, o Senhor está conosco. Porque Deus é grande, meu querido. Pode ter certeza disso. Como cantamos em outra canção, o controle ainda está nas mãos do Senhor. A soberania, ela é do Senhor. A grandeza é unicamente do Senhor. Ele reina e reina no universo, e Ele quer reinar em nossas vidas. Basta que você entregue a Ele esse desejo de ser reinado pelo Senhor. Então vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é grande. E apesar de tanta dificuldade, Senhor, apesar de tantas lutas que nós temos passado, nossos irmãos, nossos amigos que estão aqui te cultuando, amigos que estão nesse momento assistindo essa live, ó Deus, apesar de tudo que temos vivido, o controle ainda está em tuas mãos, Deus. A soberania ainda é sua, o poder ainda é seu, a majestade é sua. E estamos nessa manhã, Deus, declarando e adorando essa santidade, essa majestade, essa soberania, ó Pai. Nos dê esse desejo, ó Deus, unicamente de adorar o teu nome, ó Deus, e com certeza as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas, Pai. Grande é o Senhor. Teu nome é grande, teu nome é maravilhoso, teu nome é eterno, ó Deus. Sobre o teu nome as trevas tremem, ó Pai, que o Senhor é a luz, e é dessa luz que nós devemos propagar, ó Pai. Então coloca o desejo do nosso coração de te honrar, de te louvar, de te adorar nessa manhã, ó Deus. Declaramos isso nessa manhã, no nome do teu Filho, ó Deus. E aí é uma prova de amor imensa sobre a humanidade. O Senhor deu o seu Filho, ó Deus, para que estivéssemos hoje aqui louvando e engrandecendo o teu nome. É no nome do Senhor que oramos. Amém. Nasci
grande é o teu nome em poder. Vamos repetir? Tu és grande e grande é o teu nome em poder. Irmãos, não há na terra, nos céus, nem debaixo da terra, ninguém comparado ao Deus que você conhece, ao Deus que você serve, ao Deus que cuida de você, ao Deus que prepara a sua estrada, ao Deus que está cuidando hoje da situação difícil que você está enfrentando. Que você leve esse versículo, essa palavra do profeta para a sua semana. Eu tenho certeza que em algum momento dessa semana você vai precisar se lembrar. E você vai lembrar do momento de adoração aqui, em que você declarou problema, dificuldade. Ninguém há que seja comparado ao meu Senhor. Ele é grande e o nome dele é grande em poder. Você não vem ao culto para cumprir um ritual. Você vem ao culto para que o Senhor fale ao seu coração de forma separada, mesmo em comunidade, e que isso te fortaleça na sua caminhada. Por isso, depois você vai poder me dizer, realmente, naquela semana, eu precisei me lembrar desse versículo do profeta Jeremias. Ninguém é comparado a ti, Senhor. Grande é o teu nome e grande é o poder do Senhor. Pode sentar. Assentados, mas reverentes ainda na presença do grande Deus, nós vamos sim nos curvar e clamar mais uma vez por tantos pedidos, sim, de irmãos, de amigos, dos agregados de Jardim Santíssimo, de gente até de outras cidades, mas de nós também, aqui de perto, em que carecemos, precisamos do favor do Senhor, da graça e misericórdia do Senhor. Nessa hora nós seguimos pensando, lutando, trabalhando juntos, para que, de fato, o Senhor possa hoje ouvir a nossa prece, o nosso clamor. Nessa hora, quem está no templo, sim, por esse instante se lembra de outros que precisam até mesmo mais que nós. Nós nos postamos diante do Senhor. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, o Senhor é soberano. Declaramos aqui na poesia da canção, adorando o Senhor, que o Senhor é grande, de fato é. Somos pequenos demais, somos frágeis demais. Somos, ó Deus, como diz a palavra, um vento que passa, uma fumaça que se dissipa. E, ó Deus, nós dependemos do Senhor, da Tua palavra, em todos os aspectos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Nessa hora, Deus, nós colocamos nossos irmãos queridos, nossos amigos, agregados, da Tua igreja local, Igreja Batista de Jardim Santíssimo, daqueles que estão acompanhando pelas mídias da igreja, daqueles que estão distantes de nós até quilômetros, mas, ó Deus, somos todos dependentes do Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa voz, o nosso clamor, porque, ó Deus, não temos outro Deus e outro bem além de Ti. Então, ó Deus, aceita a nossa adoração, o louvor, o culto que foi organizado, preparado com muito esmero, com muita dedicação, com espiritualidade para, ó Deus, nós chegarmos ao Senhor, ao trono da graça. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor habita no meio dos louvores. É sobre essa esperança, essa perspectiva, essa realidade bíblica que nós nos aproximamos. Queremos, ó Deus, dentre tantos outros pedidos, te pedir, ó Deus, em especial, para o nosso irmão Heber, nessa recuperação difícil,
complicada, mas que, como nós já declaramos aqui, está tudo debaixo do teu perfeito controle. Porque nós sabemos que todas as coisas, de um modo extraordinário, de um modo que nós não entendemos no primeiro momento, contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, ó Deus, que a tua igreja aqui presente, que a tua igreja através das mídias, todos nós possamos temer ao Senhor, entender que o Senhor está nas nossas lutas e as nossas lutas não são individuais. Não estamos sozinhos nessa batalha. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de vida. Celebramos ao Senhor, celebramos a comunhão aqui presente. Te agradecemos por tudo, te bendizemos, te honramos e oramos assim no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, se não quiser, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, segurado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, se não quiser, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo a força vier. Segurado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Então adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, se não, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, nada for, tudo é certo, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, porque você crê nisso. Você ouvirá a palavra dele e obedecerá ao mandado dele nessa manhã aos nossos corações. Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco em mais essa manhã. Amém?
Ao lado você pode dar um tchau assim para o irmão, porque a ideia seria abraçar, né? Quem está do lado até... Mas olha, que gostoso a gente olhar e rever esse irmão depois de uma semana, depois de alguns dias, depois de uma chuva torrencial da sexta-feira, e nós estamos aqui preservados, guardados pelo Senhor. Meus irmãos, quero pensar nessa manhã com os irmãos, diante de tudo que nós ouvimos até aqui, diante de tudo que nós participamos ativamente, e declarar logo ao Senhor, nessa hora da manhã, de que Ele é grande, Ele é fiel, de que Ele faz, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, de tudo que a gente tem encantado, e como diz a Bíblia, que a gente tem salmodiado ao Senhor, isso precisa ser uma realidade constante nos nossos momentos de crise, sim. Quero pensar sobre nossas lutas, não são individuais. Nossas lutas não são individuais. E o texto, e eu vou explicar já já, é proposital, porque ao longo de algumas semanas eu tenho falado de Neemias capítulo 1 com os irmãos. Depois, nos nossos registros, nós avançamos um pouquinho mais para Neemias capítulo 2, e hoje eu quero dar um salto um pouquinho maior e falar de Neemias capítulo 4. Aqueles que estão nos assistindo, nossa gratidão, mas nós estamos de modo encorajado pelo Senhor a estar aqui de modo presencial, sim, a rever tantas falas, tantos conceitos, como já foi falado aqui, quase um ano de pandemia, e o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem cuidado de nós. Então, as nossas lutas, as minhas lutas, suas, não são as lutas individuais. O texto é de Neemias, capítulo 4, versos de 1 a 18, Neemias, capítulo 4, versos de 1 a 18, é um pouco longo, mas há um contexto para que a gente possa entender, e já já eu falo dessa revisão rápida de 2 vezes que a gente fala sobre o texto de Neemias, e hoje é a terceira. Neemias, capítulo 4, versos de 1 a 18, diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que faz esses fracos judeus? Permite-se-lhe a isto? Santificarão, acabarão em um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que de ti irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por trás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos.
e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres dos magistrados, e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças e os escudos, e os arcos e as couraças, e os líderes estavam por trás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com a das suas mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, que haja perseverança na vida do teu povo neste novo momento. Que haja compromisso com as coisas do Senhor. Que não desanimemos. Sabedores que somos, que a nossa luta não é uma luta solitária, não é uma luta individual, mas é a peleja do Senhor. Te bendizemos, te honramos e oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Nossas lutas não são individuais. Eu quero, irmãos, fazer aqui um breve histórico, porque há tempos atrás, acho que algumas semanas, a gente falou sobre recomeços são necessários, pensando ainda no capítulo 1 de Neemias, quando ele está lá, em outra cidade, em Suzã, com um semblante caído, sabendo e tendo a notícia de Ananias, que os muros de Jerusalém estavam derribados, estava tudo queimado, e ele tem um relatório denso, triste, e aí tem a autoridade, ou tem a autorização do rei, para ir lá no seu povo e reconstruir, e pegar os irmãos e fazer tudo que precisava ser feito em relação a Jerusalém. Claro que isso despertou inimigos, e aí 3 equipes, se a gente pode dizer assim, de inimigos, porque a Bíblia conta de Sambalate, o amonita, ainda fala de Tobias e fala dos árabes, gente que estava à volta do povo de Israel, que não tinham parte com o povo de Israel e que queria minar o projeto. Quando a gente falou há tempos atrás sobre recomeços são necessários, é assim, irmãos, de que a gente não desista de um novo ciclo que a gente está vivendo no ano de 2021. Seguimos, e aí, você deve lembrar de que a gente falou uma vez de siga fazendo a obra de Deus. Ainda que seja muito difícil, siga fazendo a obra de Deus. E um parênteses rápido que eu posso abrir, essa Bíblia que a gente tem, vou ser repetitivo, irmãos, essa igreja que se tem, todas as facilidades que a gente tem, se a gente pode dizer, nesses tempos difíceis, foi fruto de gente que veio em séculos passados, correndo e pregando a palavra, e eles seguiram fazendo a obra de Deus, não tenha dúvida disso. Mas quando a gente pensa hoje de que nossas lutas não são individuais, irmãos, pelo contrário, elas são coletivas, e além de coletivas, ela atinge, ou na verdade o Senhor entra junto conosco na peleja, e esse texto está aí em Neemias capítulo 4, de que o Senhor pelejará por vós, ou por nós, nos dá a ideia de que essa história da reedificação dos muros de Jerusalém nos remete à luta. É estranho, não é? Como assim? Um muro que precisa ser refeito, portas para a cidade ser segura e ao mesmo tempo ser luta. Por que é luta? O cenário que nós estamos vivendo hoje, de fevereiro de 2021, e já um ano, acho que a gente até tem que, daqui a pouco, parar um pouco de remeter, porque o Senhor tem nos preservado, senão a gente vai ficar muito no movimento de olhar para trás nesse sentido e talvez sentir pena de nós mesmos, a chamada autocomiseração, mas a gente pode também olhar para trás e dizer como o Senhor foi bom, em um ano quase nos preservou. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado, essa linha muito tênue de celebrar o que precisa ser celebrado, mas também, sabe, não ficarmos lá atrás e avançarmos para frente. Era isso, porque se Neemias fica só chorando, e como diz no capítulo 1, se ele só fica, sabe, se lamuriando porque os muros estão
caídos, estão derribados, mas ele toma uma atitude. E essa é a sequência que a gente tem pensado nessas últimas semanas. Primeiro, de que recomeços são necessários, não tenha medo de recomeçar. Segundo, de que é importante fazer a obra de Deus, mas hoje a gente é levado a pensar de que nossas lutas não são individuais, irmãos, e não pode ser. Nós temos o Senhor. Amém. Aleluia. Mas nós temos uns aos outros, e isso é para dar sustentação, suporte. Então as nossas lutas definitivamente não são lutas e não podem ser individuais. Você não está sozinho nessa caminhada. A história, mais uma vez, bíblica, a história de Neemias, de seus companheiros, de gente que reconstruiu o muro de Jerusalém, sim, um processo de reconstrução difícil, está linkado, está amarrado a uma coisa chamada luta, e que foi vencida porque foi levantado os inimigos de próximo do povo. Então, as nossas lutas não são individuais. O capítulo 1 já nos diz isso. O capítulo 2 nos diz que, sabe, corajosamente eles têm agora mais gente, e aí a história segue, e hoje é o capítulo 4, eu quero finalizar por aqui, a gente não vai falar de Neemias todos, irmãos, mas eu gostaria que os irmãos fizessem um exercício à parte de ler o capítulo, enfim, o livro todo de Neemias, porque, meus irmãos, o capítulo 4 nos mostra as ações que Neemias fez e nos indica o que podemos e devemos fazer. Sim, em um contexto de santíssimo, das nossas famílias, porque aqui, bem verdade, que nós somos uma igreja em que as famílias têm as suas crises, têm os seus dilemas. Eu não vou perguntar isso para não constranger ninguém, mas qual a família que não tem problema aqui, irmão? Qual é a dureza da sua família hoje? Qual é o que precisa ser reconstruído? Mas a Bíblia nos leva a uma história para que a gente possa copiar, associar, trazer para o nosso coração, para a realidade da nossa vida, de que as nossas lutas não são individuais. Sabe por quê? Diante das afrontas, Neemias busca a Deus. Primeira lição preciosa. O texto já começa, o capítulo 4 já começa. Se a gente ler o contexto do 3 e do 2, o capítulo 4 já começa dizendo: sucedeu o que ouvi no Sambalate, que edificava os muros, ardeu em ira. Estar irado, segundo a Bíblia, já é uma coisa complexa. A expressão que a Bíblia usa em relação a Sambalate, inimigo do povo de Deus, é que ele arde em ira. Entenda de que, diante das afrontas, diante de dificuldades pessoais, locais, do que a gente tem vivido, é preciso nós entendermos que ainda deve-se buscar a Deus. Muito mais do que só culto. Assumo que eu tenho batido nessa tecla com os irmãos, a igreja não é só essas 4 paredes, a igreja tem sido extraordinária para além dessas 4 paredes, tem sido operosa, mas é preciso buscar a Deus, porque o que Neemias faz diante da afronta de Sambalate, dos seus inimigos, diante dele ser chamado de fracos judeus, o versículo 2 está aí, falou na presença do exército de Samaria, que faz esses fracos judeus, eles o que? Vão o que? Sacrificar. E trazendo aqui para o nosso contexto, nós não estamos aqui prestando um culto racional de sacrifício, de louvor ao Senhor. As pessoas podem dizer, nós prosseguiremos, irmão. Diante de qualquer investida, ele diz assim, olha, eles vão reconstruir tudo do nada. Eles estão falando isso no versículo 12, estão afrontando o povo de Deus. E aí, meus irmãos, Neemias toma a sábia decisão, e você vai ver isso nos versos seguintes, ele busca a Deus. Nossa luta, meu irmão, minha irmã, não é individual, porque nós precisamos continuar buscando ao Senhor. Já o profeta, meu xará, já dizia isso, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Sim, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de buscar a Deus, é tempo de debruçar diante do que Deus quer para o nosso coração, para a nossa vida, para a igreja, sabe? É preciso prosseguir, porque definitivamente não é individual, não é só o irmão sozinho, é o coletivo que nos leva para perto de Deus, para próximo de Deus. Neemias fez com que isso acontecesse, a sua liderança, já dividi com os irmãos, esse livro ele é estudado por especialistas em liderança no mundo inteiro, livros a fio, livros,
saíram desse livro, nesse sentido de estudar que coisa, que detalhes, e a gente não está entrando nem em muitos detalhes, mas que coisas Neemias passa para os seus liderados, e esses líderes passam para o povo de um modo geral, que coisa extraordinária, mas porque ele, de novo, ele cria a situação do capítulo 1, a situação do capítulo 2, ele busca Deus. Pode parecer estranho, né? Pode parecer repetitivo, e todos nós talvez falarmos assim, não, mas eu já sei disso. Meu irmão, busque a Deus, continue buscando a Deus, se dobre diante de Deus, porque o verso 6 nos ensina mais uma preciosa lição, de que as nossas lutas, e a luta de Neemias aqui com o seu povo, não é uma luta individual, porque não são individuais, principalmente, note aí, finalzinho do versículo 6, porque o povo precisava se inclinar a trabalhar. Diz o verso 6, porém, nós edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade. Não sei se os irmãos têm a mesma versão que a minha aqui, mas diz assim, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Vamos juntos repetir essa expressão? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Segunda razão preciosa, irmão, de que as nossas lutas, e eu vi nesse texto, Neemias não está trabalhando sozinho, não é individual, não é um capricho dele lá, sair de Suzã, ele estava numa situação confortável, copeiro do rei, mas ele chora e ele sai para reconstruir o que precisava ser reconstruído. Não era, passa a ser o coletivo, mas meus irmãos, nossas lutas não são individuais, porque nosso povo, todos nós precisamos nos inclinar a trabalhar, a lutar. Não pode ser, irmãos, meu irmão, minha irmã, não pode ser o ministério de louvor sozinho, o ministério de diaconal sozinho, lutando por uma coisa, não pode ser os irmãos do multimídia, não pode ser o irmão que... Não, irmãos, é todos, são todos, e é para todos. A nossa luta não pode ser, sabe, de segmento, mas é uma luta para todos, porque se o povo aqui se divide, é pior ainda, porque eles tinham inimigos, eles tinham pressões, eles tinham gente que estava querendo ver brechas no muro. O texto vai dizer, e eles fazem a chacota, olha o que esse Tobias faz, ele diz assim, ainda que contudo edifique o muro, pode vir uma raposa e derrubar facilmente. Isso é fazer o quê? Chacota do povo de Deus. Meus irmãos, então, é um todo, não é individual, a luta é nossa, e o Senhor está pelejando conosco, é essa a certeza. Então, a nossa luta não é individual. E eu lembro um texto depois, muitos anos depois, de 2 discípulos que caminhavam, e eles têm a presença de Jesus, já o Cristo ressurreto, e eles se viram um para o outro e diz, não ardia em nosso coração, quando ele então falava-nos. A gente precisa ter, sabe, essa ardência, se eu posso assim, esse calor, meus irmãos, de saber de que o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos sustentado. Isso dá a ideia de que o povo se inclina para trabalhar e para lutar. Não espere não espere de outra pessoa para que vá se inclinar a trabalhar com você, porque diz o texto, o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa luta não é individual. Mas há uma outra razão que eu encontro nesse texto, e é o verso 9, quando eles percebem de que mesmo trabalhando, os inimigos estão às espreitas, e já há um plano, vem informações seguras para Neemias dizendo, olha, eles pensam sim em destruir, eles pensam inclusive em nos matar, tá? De morte matada. E aí, o verso 9, Neemias, de novo, que cara espiritual. Irmãos, na igreja toda, e quando eu falo que a igreja é a igreja global, se nós tivéssemos mais irmãos e irmãs, crentes, cristãos, gente comprometida com as coisas de Deus, a nossa realidade de igreja brasileira seria outra. Gente disposta a orar incessantemente, a clamar a Deus, porque quando eles percebem que há inimigos, que inclusive se iram mais ainda, diz o verso 7, parecido com Tobias,
com Sambalate, no verso 1. Eles, então, criam uma estratégia. O verso 9 diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Preciosa lição de que é preciso orar e vigiar. Sabe quem nos ensina isso? Séculos depois, Senhor nosso Salvador Jesus. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Tentação de toda espécie. Porque Jesus, naquele contexto, vai lembrar para os seus discípulos, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é. Se ligue nisso. Se ligue, preste atenção nisso, para que não entreis em tentação de qualquer espécie. Neemias ora ao Senhor, de novo clama a Deus, e tem a ideia, a estratégia divina de colocar um guarda contra eles, mas não para só aí. O primeiro momento de colocar um guarda, e aí eu já vou caminhando para dizer de que nós não estamos sozinhos, meus irmãos. A nossa luta definitivamente não é sozinha, porque é preciso ter estratégias divinas. E aí, num verso mais longo, ou versos mais longos, de 13 a 18, eles têm encorajamento, eles têm fortalecimento, eles têm, unidade, eles têm compromisso, eles têm excelência, eles amam o que estão fazendo, porque era importante demais para eles terem a cidade edificada, os muros repostos, o local de sacrifício ou de adoração já tinha sido refeito lá no capítulo 1 pelos sacerdotes que fizeram a porta das ovelhas para que elas pudessem passar para o sacrifício, ou seja, culto, já tinha sido restabelecido. Mas a preciosa e quarta lição que eu aprendo com Neemias, e nós aprendemos, é de que eles têm estratégias divinas. Versos 13 a 18, se você ler com calma, você vai perceber que, enquanto alguns carregavam tijolos com uma mão, eu não sei como eles faziam isso, não entendo nada nesse sentido de obra, mas eles tinham uma lança, tinha outro que tinha um arco, mas eles fazem algo extraordinário demais, e eles sabem que eles não estão sozinhos na luta. Sabe quando Jesus reúne seus discípulos e diz: não passem pela cidade dos samaritanos, só tenham um calçado, enfim, aquelas recomendações, quando ele pega os 70, enfim, Jesus dá estratégia para os seus discípulos. Não cumprimente alguém, até uma pessoa um dia perguntou, por que não podia nem cumprimentar ninguém? Porque normalmente o cumprimento do judeu leva algum tempo, então eles perderiam tempo se fosse um cumprimento de um judeu, tipicamente da região, e Jesus dá estratégia, é exatamente isso, ele dá estratégia para que a gente entenda de que a luta não é isolada, não é nossa. Concluindo, meus irmãos, versículo 14, nós cantamos aqui, e tomara, e sim, eu creio que nós prestamos atenção muito no Deus grandioso que nós enaltecemos, que nós adoramos, que nós declaramos, que nós reafirmamos, sim, porque no versículo 14, olha o que Neemias fala para todo o povo, por magistrados, para a gente que estava não só na obra, mas que estava um pouco mais afastado, porque se a gente vê no 13, 18, detalhes da estratégia, nesse 14 ele fala assim: e disse ao povo, não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Queridos, não é tempo de temer a nada, é tempo de prosseguir, porque, e aí eu queria ler com os irmãos o verso 20, e termina com chave de ouro, pelo menos essa parte do texto, porque no verso 20 que nós não lemos, até essa estratégia eles criaram, de que quando tocasse a buzina, eles precisaram, ou a trombeta, eles precisariam estar juntos. O verso 20 diz, no lugar onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Vamos juntos? O nosso Deus pelejará por nós. A sua luta não é individual, meu irmão. A sua luta de casa, a sua luta profissional,
a sua luta seja do mais íntimo do seu ser, não é pessoal, não é sozinha, tem gente junto com você, e mais que isso, o Senhor pelejará por nós. Termino dizendo, que Deus te abençoe, irmãos, que haja em nós esse gostinho de reviver ao longo da semana, nos dando força e certeza de que, olha, meu irmão, eu estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade, é um enorme deserto, eu não estou vendo nem o oásis ainda, mas você não está só, porque o Senhor peleja por você. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Como abrigo no deserto.
Meus irmãos, nós estamos quase encerrando o culto desta manhã, de celebração, de gratidão, e significa esta sensação, mas também essa certeza de clamar ao Senhor de que nesta oração a gente precisa de que o Senhor sonde o nosso coração e nos prepare para as lutas nossas que não são lutas individuais. Não estamos sozinhos. Amém? Meus irmãos, eu queria lembrar da nossa leitura, a gente ainda está em Deuteronômio, e aí lembrar os irmãos que não entraram ainda nessa corrente de leitura e estudo da Bíblia. A irmã Giovana tem um controle como esse. Ela existe tudo que a gente já fez já. Eu estava vendo que essa semana nós já lemos vários livros do Novo e do Velho Testamento, e você pode ter, e quem sabe no futuro, a gente ter até a leitura da Bíblia, no futuro próximo, de toda a Bíblia no ano. Então já a gente deve passar para outro texto, para outro livro, e aí você pode apanhar com ela esse resíduo também. Queria dizer para os irmãos que ali na porta a gente já tem o gasofilaço, ao lado do gasofilaço normal, para nossas ofertas de missões. Já a gente celebra e durante março a gente já está pensando sobre missões mundiais. A igreja tem sido operosa, sim, precisamos melhorar, aperfeiçoar. Nós temos missionários lá fora e também a igreja tem uma direção de que há missionários que nós, para além de missões mundiais, então a gente precisa chegar junto. Você está me vendo um pouco mais bonito hoje com a camisa do projeto Novo Sorriso da Amazônia. Então, missões a gente precisa respirar o tempo todo, então se prepare para esse período e faça algo pessoal, entenda as estratégias que Deus tem no nosso coração para a gente alcançar gente que nem conhece, mas que carece, precisa da vontade de Deus e da graça de Deus na sua vida. É o meu apelo aos irmãos. Por último, irmãos, semana que vem nós temos uma situação atípica, é um carnaval não oficial. Então, à noite e ao longo da semana a gente vai falar sobre isso, sobre a questão também da nossa bebê, que a gente testou, está olhando, enfim, a gente precisa pensar sobre esse mês de fevereiro, sim. Então, tenha calma, tenha fé, a gente chega lá, mas domingo que vem, é um domingo que estão apregoando de que é o carnaval, não tem carnaval, enfim, os governos em várias cidades estão conduzindo de uma forma diferente. Mas com a questão de segurança, a gente vai precisar avaliar também sobre o nosso culto inicial no próximo domingo. Então, acompanhe a vídeo da igreja. A gente ainda tem informação para falar sobre isso ainda hoje e também ao longo da semana, no máximo até quarta-feira. São nossos informes. Nossa gratidão a todos os irmãos, a todos os amigos, aqueles que estão com motivo justo online. Sei que tem gente de outras cidades que não consegue vir de uma hora para outra para Santíssimo. Mas que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? A bênção é agora. Irmãos, você notou umas diferenças, então eu sei que perdi muita coisa na cabeça. Tenha paciência comigo, me perdoe. Muita coisa na cabeça. E aí a gente vai ficar de pé. Nós vamos dar e receber a bênção. E depois o cântico com grande. Porque se a gente começou com Deus grande, nós vamos continuar com Deus grande, amém? Então,
Eu ainda sinto falta, não vou falar para os irmãos, é difícil demais chegar e ficar dando soquinho assim. Mas calma, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de moderação, de sabedoria, de seguir adiante. Ele está conosco, Ele peregrará por nós. Então, alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem sua mão. De uma forma ou de outra, nós estamos pedindo que esse Deus que sonda os corações, que é grande, que é maravilhoso, que é soberano, que esteja em nós e sobre nós. Oremos que o amor de Deus, nosso Pai, amor extraordinário, amor grande demais, graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo, Senhor, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com nossos irmãos e amigos agregados, quem está participando desse culto, não somente hoje, mas para todos sempre, toda a Igreja do Senhor diz: amém, amém. Deus abençoe. Vamos retornar, como começamos, encerramos Deus os abençoe.